Você tem medo de errar? Eu não estou falando do medo normal de errar, aquele medo saudável que te faz ter cuidado. Eu estou falando de outro tipo de medo, aquele medo que te paralisa, o medo que te impede de tentar coisas novas, o medo que te faz revisar tudo 1000 vezes, o medo que te faz sentir que errar é ser menos. Se você se reconheceu nisso, esse vídeo é para você, porque hoje eu quero te mostrar algo muito importante, algo que pode mudar completamente a forma como você se relaciona com os seus erros. Caneta na mão, vocês já sabem, né? Vou escrever algo aqui. O meu editor diz que eu preciso melhorar minha caligrafia. Errar nunca, coloquei até de outra cor, para você entender que errar nunca foi o problema. Isso mesmo, errar nunca foi o problema. Errar nunca foi o problema. Perder amor era o problema. Você tinha medo de errar porque você tinha medo de perder o amor. E quando você entende isso, algo muda dentro de você. Você para de ter medo do erro e começa a ter compaixão por você mesmo. Errar nunca foi o problema. Presta atenção no que eu vou colocar aqui, que era o problema. Já que errar nunca foi o problema, qual é o problema então, Ana? Perder amor era o problema. Vamos começar pelo óbvio. Todo mundo erra. Errar é humano. Errar faz parte do aprendizado. Então surge uma pergunta: por que para algumas pessoas errar parece ser o fim do mundo? Porque você sente que errar é ser incompetente, errar é decepcionar, errar é perder valor, errar é não merecer amor. Isso mesmo, você entende que o seu erro pode fazer você perder o seu valor. Vou te dar alguns exemplos para você fixar isso na sua mente. Você está fazendo uma apresentação no seu trabalho e de repente você erra uma palavra, algo pequeno, mas dentro de você o mundo todo desabou. Você se sente exposto, incompetente, envergonhado. Isso é um dos exemplos e geralmente acontece com a gente, né? Mas a gente, quando comete esse pequeno erro, já se sente o pior funcionário, já se sente a pior pessoa dentro, né, do ambiente que você vive. No exemplo 2, você manda uma mensagem, depois você percebe que escreveu errado. Você corrige, mas a vergonha fica e uma voz aparece dentro de você. Como eu fui burro, como eu não percebi, e isso aqui eu vou falar para vocês, eu até ri porque eu já cometi esse erro com um professor de português. E hoje eu trataria diferente, mas naquela época, né, eu acabei com a minha pessoa. Mas errar é humano, hoje eu entendo isso. Terceiro exemplo, você toma uma decisão, depois percebe que poderia ter escolhido melhor. E surge uma voz interna. Preste atenção nessa voz que surge. Você sempre erra. Você nunca faz nada certo. Você não presta. Simplesmente por causa de um pequeno erro, vem essa quantidade de vozes
na sua mente. E eu vou te mostrar aqui o que grita na sua mente quando você comete, né, esse pequeno erro. Um erro pequeno vai gerar em você uma autocrítica totalmente desproporcional. É isso que está gritando, que essas vozes estão gritando dentro da sua cabeça. Um pequeno erro gera essa autocrítica desproporcional, né? E você fica se achando aí a pessoa mais burra, a pessoa mais despreparada. Você percebeu o padrão? O medo de errar não é sobre o erro, é sobre o que você acredita que o erro diz sobre você. E de onde é que vem esse medo? De onde vem esse medo dessa falha? A resposta é simples. Esse erro vem da identidade herdada. Isso mesmo, como a gente já estudou nos outros vídeos, nós ainda continuamos falando sobre identidade herdada. Quando você era criança, você aprendeu algo perigoso. Errar tem consequências emocionais graves. Vou te mostrar alguns cenários aqui para você poder visualizar isso mais facilmente. Cenário 1. O erro punido com rejeição. Você era criança, você errou, quebrou algo, derrubou algo, falou algo de errado. E o que aconteceu depois dessa cena? Você não foi corrigido com paciência, você não foi corrigido com amor. Você foi humilhado, né? E talvez escutou essas palavras. Como você é burro, você não presta para nada, você sempre faz tudo errado. E isso daí faz o quê? Faz o erro se tornar para você uma humilhação. Ou seja, te gera esse medo de errar. Imagina você vivendo essa cena, né? Simplesmente porque quando criança, né, isso já aconteceu com os meus filhos aqui, estarem comendo, né, em um local e o copo, né, esbarrar no copo e o copo derramar. E aí a gente tem que saber como a gente corrige, né? E como é que nós fomos corrigidos? O que o seu cérebro registrou? Errar é perder amor, errar é ser rejeitado. No cenário 2, nós vamos colocar o amor condicionado ao desempenho. Você era criança, quando tirava nota boa, recebia elogio, recebia carinho, valorização, presentes, viagens, seja o que for. Mas quando tirava nota ruim, vinha crítica, desprezo, silêncio. E o que o seu cérebro registrou? Ele registrou o que eu vou escrever para você aqui, para você entender o que está registrado no seu cérebro, porque você tirou uma nota baixa e porque você, né, pode ter recebido alguma punição. Eu vou até aproveitar nesse momento aqui para falar algo para você, que eu escrevi um livro, o nome do livro é Além do Espelho, e no livro eu conto uma história sobre esse episódio aqui, que é justamente o episódio de uma reprovação escolar. Então eu vou deixar aqui o link para você ter acesso, porque nele eu te ensino a resgatar a sua identidade. Então fica a dica aí. Se eu errar, eu não, se eu errar, eu não sou digno de amor. No livro eu conto justamente essa história, né, da minha reprovação escolar e o que essa palavra reprovado causou na minha vida, causou em toda a minha história. Então eu vou deixar o link aqui para você comprar esse livro.
No cenário 3, você viu alguém sendo punido. Talvez não tenha acontecido com você, mas você viu. Talvez você viu seu irmão apanhando, né, ou sua irmã apanhando, um primo, seja o que for que você viu de punição. Talvez um colega de trabalho, né, mas você viu essa punição. Você viu seu pai ser humilhado, você viu sua mãe ser criticada, você viu alguém ser punido por errar. E o cérebro infantil aprende assim, observando. Eu vou explicar para você aqui, através de mais uma frase, para você entender, né, o que você absorveu dessa observação que você fez quando você era criança. E hoje eu coloquei aqui até um exemplo, né, talvez você possa ter visto seu colega de trabalho sendo punido, mas não era na sua vida adulta, né? Isso é retratado a sua vida de infância. Mas, claro, se você é pai ou se você é mãe, o que você viu na sua vida adulta, você pode refletir na vida do seu filho. Observar, né? É aqui a punição. O que você aprendeu aqui? Que observar, que essa observação que você fez era o quê? Que errar é perigoso. Gente, isso aqui é muito sério, porque a gente passa uma vida inteira achando que não pode errar, né? E isso gera um cansaço, um desgaste. Te aconselho a ler o livro Além do Espelho. Cenário 4. O ambiente perfeccionista. Ninguém gritava, ninguém humilhava, mas existia uma expectativa. Você precisava ser perfeito, tudo tinha que ser impecável, nada podia estar fora do lugar, ninguém pode falhar. E você aprendeu ao quê? Erro é igual a falha. Errar é igual a não ser suficiente. Consegue perceber o padrão? Você não nasceu com medo de errar. Você aprendeu que errar gera consequências e consequências que podem se arrastar aí para o resto, né, por muitos anos da sua vida. Não vai se arrastar para o resto da sua vida, porque você está vendo esse vídeo agora. Agora, aproveitando esse tema que a gente está falando sobre medo, eu vou trazer para você o que a neurociência diz sobre esse medo de errar. Quando você erra e sente vergonha desproporcional, tá? Algo no seu cérebro, acontece algo no seu cérebro. A amígdala, ela é ativada e a amígdala detecta o perigo. Se errar significa perder amor, o cérebro registrou. Erro é igual a perigo. Ou seja, o erro, né, vai desencadear algo na amígdala e vai responder para você como ameaça. Por isso a vergonha, por isso que a gente sente esse medo e por isso a paralisia. Não é exagero, não é frescura, é simplesmente resposta neurológica. A gente falou sobre a neurociência e eu vou trazer para você agora a visão da epigenética. A epigenética vai mostrar algo importante, que os padrões emocionais, eles podem, vocês já viram anteriormente, atravessar gerações. Se seu pai cresceu com medo de falhar, sua mãe cresceu com medo de decepcionar, esses padrões podem ter sido transmitidos para você. E o medo vai passar da geração 1, na geração 2 ele vai trazer para você ansiedade. Você pode estar carregando um medo que começou antes de você, mas agora você pode escolher não transmitir isso adiante, justamente. A inteligência emocional vai nos ensinar algo essencial. A forma como você fala, a forma como você A inteligência emocional, ela ensina algo essencial. A forma como você fala com você mesmo depois que você erra. Isso mesmo define a sua reação. E existem duas formas de você reagir quando você errar.
A forma 1, autocrítica destrutiva. Você já começa aquelas frasezinhas que você se lembra da sua infância. Eu sou burro, eu nunca faço nada certo, e isso vai gerar em você o quê? Uma paralisia. A forma 2, a autocompaixão construtiva. Eu errei. É isso. Eu errei e tá tudo bem. O que eu posso aprender com esse erro? Eu errei, está tudo bem. E o que eu posso aprender com esse erro? Você tá vendo a diferença do burro? Você nunca não faz nada certo, não vai dar em nada, para a forma da autocompaixão construtiva? É bem diferente, né? Eu errei, tá tudo bem, e o que eu posso aprender com esse erro? O que eu posso aprender com esse erro? Vou colocar para vocês, para fixar melhor na mente de vocês. Autocrítica é igual a paralisia. Autocompaixão é igual a crescimento. Todas as vezes que vocês verem essa palavrinha aqui, auto, está se referindo a você. Autocrítica é igual a paralisia, autocompaixão é igual a crescimento. Autocompaixão não é fraqueza. Autocompaixão é ser uma pessoa inteligente emocionalmente. E agora eu falei para vocês sobre a neurociência, trouxe para vocês a concepção do erro na visão da epigenética, trouxe para vocês a visão do erro na concepção da inteligência emocional, e agora eu vou trazer para vocês o que a Bíblia diz justamente sobre essa questão do erro. Romanos 3, 23, vai aparecer para vocês o versículo bíblico aí. Ele vai... É um versículo que sempre me traz paz. Presta atenção no que está escrito aí na sua tela, no versículo bíblico. Pois todos pecaram, ou seja, todos pecaram. Não é fulano pecou, ciclano pecou. Não, o que o versículo bíblico está dizendo para você é: todos pecaram. Isso significa algo profundo. Errar faz parte da humanidade. Mas a Bíblia, ela vai além e vai trazer para você aí em 1 João 1,19, veja o que o versículo vai falar para você. Vai falar sobre o perdão, sobre a graça, sobre a restauração. Errar não te desqualifica, errar te humaniza. E se Deus perdoa, você também pode se perdoar. Isso mesmo, se Deus perdoou o seu erro, se você viu que todos pecaram, você sabe que Deus te perdoa e você também pode se perdoar. Isso mesmo, você errou, veja o que você pode aprender com isso e se perdoa. E a psicologia positiva vai falar de algo muito importante nesse assunto: a mentalidade de crescimento, a mentalidade fixa. Eu errei porque sou burro. Essa é a mentalidade fixa que você tem fixada na sua mente hoje. A mentalidade de crescimento vai dizer o quê? Eu errei porque eu estou aprendendo. Isso mesmo que ela vai dizer. Eu errei porque eu estou aprendendo. A criança, quando ela aprende a caminhar, ela não aprende, ela dá o primeiro passo aqui e segue caminhando. Não. Volta e meia ela vai cair, ela se levanta. Tem momentos que ela vai engatinhar de novo, se ela já tá, como se diz, andando, e quando você pensa que não, você vê ela engatinhando de novo.
Isso mesmo, acontece. Por quê? Porque ela está aprendendo. Ou seja, ela caiu, mas ela vai continuar aprendendo. Então, né, nós precisamos ter essa autocompaixão. Está aparecendo para vocês aí na tela um infográfico. Vou pedir para o meu editor aqui ampliar a imagem. Para vocês que não viram o vídeo passado, o meu editor é o meu marido. Chega, meus olhinhos brilham, né, para falar isso. E ele está mostrando para vocês aí justamente sobre essa questão da autocrítica e a questão da autocompaixão. É assim que vocês precisam, né, reagir. A autocrítica, ela vai gerar em você a paralisação, como está mostrando ali para você. Mas a autocompaixão vai trazer o que para você? Se eu errei, é porque eu estou aprendendo, eu estou crescendo. Eu vou deixar para vocês aqui uma comparação, e todas as vezes que você cometer um erro, você vai fazer dessa forma. Você errou. Tem uma coisa que você fala: eu sou o erro. Por quê? Porque eu sou burro. Por quê? Porque eu nunca faço nada certo. Por quê? Porque eu não dou certo. Então, quando você fala que eu sou burro, eu não faço nada certo, você está se colocando como você é o erro. Agora, quando você tem essa autocompaixão, quando você realmente se ama, né, quando você entende que errar é humano, como foi falado aqui, o seu formato de ver a partir de hoje é diferente. Eu cometi um erro. E tá tudo bem. Eu cometi um erro. E tá tudo bem, sabe por quê? Porque o erro faz parte do nosso crescimento. Isso mesmo. Você não é um erro. Deus não errou quando te fez. Você cometeu um erro. E um vai te prender. Eu sou um erro. O outro vai te libertar. Eu cometi um erro. Vou trazer aqui uns exemplos para você fixar de uma maneira mais fácil o que eu acabei de falar. O exemplo 1, eu acredito que todos aqui já ouviram falar sobre a palavra procrastinação. Você tem um projeto, mas você adia, adia e adia. E por que você adia tanto? Porque você tem medo de fazer errado. Isso mesmo, procrastinar é igual a medo de errar. Por isso que você não vai. Eu procrastino, gente, para ir para academia. Eu tenho esse receio, não vou colocar essa palavra medo, mas assim, de hoje não ir amanhã e depois criar uma expectativa e as pessoas não verem o resultado. Então eu estou colocando para você um exemplo que eu vivo em termos de procrastinação. E não é nem, né, por mim, é pelos outros. Eu não vou com medo de não ir todos os dias e não gerar resultado e decepcionar. Vocês estão vendo como acontece com a gente? Perfeccionismo. A gente às vezes vai preencher um currículo e a gente escreve, né? Qual uma das suas habilidades, um dos seus adjetivos. Aí a gente já bate a mão no peito e diz: sou perfeccionista. Mas a partir de hoje você vai deixar de falar isso, porque você vai entender o que é o perfeccionismo. Você revisa um e-mail 10 vezes. Nada parece bom o suficiente, porque errar parece inaceitável. É isso mesmo. O perfeccionista, ele tem medo de errar. Por isso que ele, né, fica vigiando as coisas ali para procurar fazer correto o tempo todo e está errado, tá? A gente erra. Exemplo 3, você não tenta coisas novas. Por quê? Porque você teme não ser bom logo no início. Nem tentou, já está com medo, né, de não caminhar, de não ser bom o suficiente. Então não tenta. No exemplo 4, autocrítica externa. Um erro pequeno, dias de culpa
dias de vergonha, porque você aprendeu que errar é ser menos. Percebe? Não é sobre o erro, é sobre o significado que você aprendeu do que é errar. E se você chegou até esse momento do vídeo, vamos para a nossa respiração, que eu acredito que você deve ter vivido umas memórias assim bem fortes, né? E eu vivi. Então, vamos para o nosso momento de respira fundo comigo e errar nunca foi o problema. Perder amor era o problema. Você não teme o erro, você teme a rejeição. Mas aqui está a verdade. Você pode errar e ainda ser amado. Isso mesmo, o erro não define valor. O amor verdadeiro não depende do desempenho. Ele permanece mesmo quando você erra. Isso mesmo. Errar faz parte do seu processo de aprendizado, do seu processo de vida. A identidade ela não se constrói por desempenho. Lembra disso? Ela se restaura por consciência e essa é a essência da metodologia Paz, que significa perseverar, amar e salvar. Se esse vídeo fez sentido para você, escreve aqui nos comentários: eu posso errar e ainda ser amado. Eu vou ler cada um dos comentários que vocês deixarem aqui com muito amor. E se você quer continuar essa jornada de identidade herdada e depois tem outros tipos de identidade, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa aí o seu like, porque nos próximos vídeos vamos aprofundar ainda mais sobre esse tema. Um abraço e, claro, eu te vejo no próximo vídeo.